Quando era criança, eu costumava assistir filmes de faroeste. E este era o meu gênero preferido. Os cenários rústicos, as belas paisagens, a coragem e a determinação daquelas pessoas, bem como a maneira direta e objetiva como eles resolviam seus problemas. Eu achava aquilo tudo muito fascinante. Hoje faz muito tempo que eu não vejo mais uma boa história do tempo das diligências, mas ainda guardo na lembrança um filme em particular, do qual eu nunca consegui me esquecer. Conta de um jovem com sua esposa e 3 filhos pequenos, que na época da conquista do Oeste adentraram-se às terras distantes e desabitadas em companhia de outros desbravadores, determinados a formar fazendas, plantar sementes, e ali seriam felizes com suas famílias. Vida dura aquela, hein? Depois de muitos dias sobre velhas diligências puxadas a cavalos, chegaram a um grande vale de boa terra, com boa pastagem, água em abundância. Era uma boa terra para se viver. Estabeleceram-se ali e logo as transformações começaram. Construíram boas casas, puxaram cercas, levantaram silos enormes, abriram estradas e plantaram sementes. Enquanto isso, os rebanhos iam se reproduzindo e aumentando generosamente na imensidão do vale. Toda a vizinhança se ajudava e tudo estava indo muito bem. Até uma escolinha e uma igrejinha puritana já podia se ver no centro daquela pequena vila. Mas havia um problema. Um grande problema, eu diria. Um problema que atendia pelo nome de Guerreiros Apaches. E eles não estavam nada satisfeitos com a invasão dos intrusos. Certa manhã, quando aquele jovem tinha ido à cidade mais próxima, juntamente com outros homens da vila, vender os produtos de suas lavouras, os Apaches atacaram. Invadiram a vila e acabaram com tudo. Jovens, esposas, grávidas ou com seus filhinhos nos braços foram traspassadas por flechas envenenadas, juntamente com seus filhos. Crianças que brincavam e até os poucos idosos que haviam, os índios mataram a todos e tocaram fogo em tudo. Não queremos exibir aqui cenas tão cruéis, pois isso em nada enriqueceria o nosso sermão. Mas vocês conseguem imaginar a cena? Conseguem ver agora através dos olhos daqueles homens quando voltaram para casa e encontraram seus entes queridos tombados sem vida em meio a poças de sangue? Agora pensem comigo, e se essa história descrevesse um fato real? Pergunto, e se acontecesse com um de nós? Se tivéssemos uma família grande, unida, um pai protetor, uma mãe amorosa, irmãos encantadores, todos juntos, brincando, fazendo arte, morando num lugar lindo, paradisíaco, e de repente todos morressem vítimas de um crime brutal e cruel, e só restou você. Imaginem. Então você olha e vê tudo destruído à sua volta. As pessoas que você mais ama, pessoas indefesas, inofensivas, agora estão sem vida. Aquele paraíso que você conhecia acabou. Foi contaminado pelo mal. Para quem ainda não conhece a palavra de Deus, essa é só mais uma história triste, como tantas outras que já vimos no cinema. Nada a acrescentar. Como se diz, qualquer semelhança é mera coincidência. Mas e quanto a você que é cristão, que conhece a Bíblia Sagrada? Isso te diz alguma coisa? Isso faz algum sentido para você? Você já leu algo assim antes? De fato, o cenário de destruição que descrevemos é real e é também parte da nossa própria história. Um dia as coisas eram assim. Lá no passado, tudo na mais perfeita paz e harmonia, mas uma grande desgraça abateu-se sobre as pessoas inocentes que viviam naquele paraíso e tudo foi destruído. A Bíblia Sagrada nos conta exatamente o que aconteceu. Encontramos vestígio desse evento em cada uma das suas páginas, desde o primeiro ao último capítulo, mas ela não é a única. Em todo o mundo, em todas as culturas e civilizações, essa história é contada. Do Egito aos nativos da América, da Babilônia aos gregos antigos. Cientistas, filósofos e líderes religiosos dos mais diversos credos tentam nos contar o que aconteceu e nos trazem as mais variadas explicações, as quais vêm repletas de seres mitológicos, deuses, semideuses, titãs, criaturas malignas e assim por diante. Mas ninguém, por mais que se esforce, chega perto das narrativas das Sagradas Escrituras. A Bíblia continua sendo o único livro que nos traz relatos confiáveis acerca desta calamidade.
E entre seus livros, há um livro em especial que traz um resumo de ouro acerca desse evento. Nós o conhecemos pelo nome de O Livro de Jó, um tesouro de valor inestimável, de onde podemos tirar informações preciosas. Você até pode refutar e dizer que não houve crime nenhum contra os filhos de Jó, os quais morreram por desastres naturais, tempestades, furacões. A questão é, quem causou tudo isso e com que propósito? Por acaso quem destruiu aquelas pessoas não é o mesmo que está por trás de todos os crimes, de todas as tragédias, flagelos, desgraças, epidemias, guerras, drogas e assassinatos? Não é o mesmo que arma ciladas, que dissemina intrigas e faz o ódio germinar no coração do homem? Somos dia e noite atacados por uma criatura que se intitula o inimigo de Deus e nos ataca justamente porque somos filhos do Deus que ele detesta. O livro de Jó nos conta com absoluta clareza as causas por trás dos acontecimentos e nos ensina também que a história humana na Terra se desenrola sob o lastro das duas principais vertentes do caráter de Deus que nós conhecemos, as quais denominamos de justiça e graça. Isso explica tudo. A nós cristãos, o termo graça é bem familiar. Qualquer um de nós poderia explicá-la em poucas palavras. Mas e o que sabemos acerca da justiça de Deus? Significa dar ao homem o justo salário que ele merece? É isso? Então eu pergunto, sendo Jó um homem justo, íntegro e temente a Deus, ele merecia sofrer tanto? Então, num belo dia, Satanás desafiou o Criador acerca da fidelidade do seu servo. E Deus, para provar que Jó seria fiel, simplesmente autorizou que o inimigo fosse lá e o arrebentasse. Foi isso? Era uma rixa entre Deus e o diabo e foi Jó quem pagou o pato? Em 37 dos 42 capítulos, Jó vai passar discutindo esta antítese, justamente por não entender de onde vinha e qual o motivo dos males que se abateram sobre ele. Como pode um homem justo, que só fez o bem a vida inteira, sofrer tanto? É justo isso? Não. Tem algo a mais aí que a Bíblia quer nos ensinar. Queremos aprender para a honra e glória do nosso Deus. De início, cabe perguntar, qual era exatamente o propósito do inimigo das nossas almas? O que exatamente ele queria provar? Ora, sabemos que ele é um invejoso e o seu grande desejo é ocupar o lugar de Deus e ser adorado como Deus nos céus e na terra. Isso é o que é. O inimigo quis fazer Jó culpar o seu Criador por seu martírio. E o agente dessa falsa acusação foi a sua própria esposa. Assim como aconteceu lá no Jardim do Éden, muito antes. Há sempre um culpado, dizia ela, e Deus é o culpado da vez. Vendo que Jó não cairia nessa armadilha, o inimigo parte para o plano B. Uma visitinha ocasional. Na Bahia tem um ditado: o diabo, quando não vem, manda o secretário. Isso é verdade. Ou secretário, diríamos neste caso, visto que eram 3. Zofar, Elifaz e Bildade. São esses os homens que vieram visitar o doente a pretexto de serem seus amigos, quando, na verdade, não passavam de emissários de Satanás, cuja missão, como sempre lhe compete, era acusar o justo. Na verdade, eles eram em 4, visto que lá no finalzinho aparece um jovem que fala uma só vez. Mas olhe, ele consegue ser ainda mais cruel que os outros 3 juntos. Assim eles chegam para ofender e atacar a quem precisava de ajuda. E foram bastante cruéis. Em seus discursos havia um padrão, uma tônica recorrente. Qual seja, o sofrimento de Jó vinha em decorrência dos seus pecados e de sua maldade. Aquilo era castigo de Deus, diziam. Com isso esperavam que Jó se rebelasse contra o seu Deus. Algo do tipo, como assim? Eu não fiz nada? Eu não mereço passar por isso? Eu estou sendo castigado injustamente? Evidente que em nenhum momento o servo do Senhor caiu nessa conversa mole. Ele estava certo de que não seria justo dizer que sua dor fosse em razão de uma punição de Deus por seus pecados, embora ele não entendesse a origem da sua dor nem a causa do seu dilema. E olhando a questão por esse ângulo, confesso que eu também não consigo ver muita justiça nisso. Fato é que os secretários de Satanás tentaram de todas as formas fazer o homem justo blasfemar contra o seu Criador.
Foi inútil, sabemos dos fatos, a Bíblia nos conta com riqueza de detalhes. Jó não caiu, mas quantas vezes nós ouvimos blasfêmias contra o Altíssimo em nossos dias? Quantas pessoas que ao passar por um infortúnio culpam ao Senhor e perguntam por quê? Por que comigo? Por que Deus? Claro, faz todo sentido, pois estão acostumados a ouvir que se der o dízimo Deus vai abençoar e se fizer corrente das 7 sextas-feiras o milagre vem, e se tiver sal grosso, toalhinha benzida, e se tiver água do Rio Jordão, ai, é só alegria. E quando veem que nada muda e que suas vidas continuam na mesmice de sempre, aí culpam a Deus e depois ainda dizem, eu sabia, eu fiz essa campanha só por fazer mesmo, mas eu sabia que essa pinóia não ia dar em nada. O problema não está na Bíblia, amados, o problema está na interpretação rasa, rasteira e simplória que normalmente vemos por aí. Interpretações essas que mais confundem que explicam. E há muitos outros casos similares na Bíblia em que, poxa vida, Deus mandou matar idosos, mulheres, criancinhas de peito. Como assim? É verdade isso? Além de ser uma concepção errada da Bíblia, essas interpretações são também um prato cheio para os inimigos do Evangelho, que se aproveitam dessas lacunas deixadas pelos pregadores que não conseguem fechar o assunto e começam a proferir as mais infames blasfêmias contra o Criador, acusando-o de ser cruel, de ser impiedoso, perverso e por aí vai. Quando sequer buscam entender em que concerne a justiça de Deus para compreender qual seja a sua santa e boa vontade. Ou alguém há de discordar que o Espírito Santo de Deus concede entendimento de sua palavra tanto a doutores quanto a indoutos, contanto que sejam sinceros e tementes a Deus. Vivemos em um tempo de narcisismo e de arrogância extremos, amado, em que o Deus de Abraão, o Altíssimo de Israel, é ofendido diariamente. Jesus Cristo é motivo de chacota nos programas de humor, nas músicas, nas produções cinematográficas e nos enredos de escolas de samba. Mas aí eu pergunto, por acaso provocações dessa natureza estão longe do que temos ouvido por aí da boca de pastores, padres e outros mestres que dão à palavra de Deus interpretações convenientes que atendem em primeira mão aos seus próprios interesses? Na série de meditações que aqui se inicia, se Deus nos permitir, queremos nos aprofundar no estudo da justiça divina, sem a qual é impossível entender as razões que motivaram a história do jovem sofredor, que sofreu sem saber a causa da sua dor, a origem do seu sofrimento e os motivos que levaram o Criador a submetê-lo a tão grande flagelo. Essa história não está se parecendo com outra que nós conhecemos. Qualquer semelhança não é mera coincidência, é a manifestação da mais autêntica justiça de Deus. A mesma justiça que se tornou necessário o sofrimento do nosso Salvador Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados. Que o Altíssimo de Israel, pelo seu Espírito Santo, conceda também a nós, seus servos leigos, anônimos e iletrados, a graça de também entendermos qual seja a sua boa e agradável vontade, posto que também queremos louvá-lo e enaltecer o seu nome entre os povos, até que Cristo nos venha buscar, quando então estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Até o próximo vídeo, amados. And wandered in darkness away, Jesus my Savior I met. Oh, what a tender, compassionate friend, He met the need of my